Olá, eu sou Leonardo Cavalcante e este é o SBT News. Hoje a gente entrevista o deputado federal Daniel Coelho, vice-líder do Cidadania. Tudo bem, deputado? Como está? Prazer participar do programa. Deputado, a questão é a seguinte: o senhor apresentou um pedido de CPI para investigar atos do Ministério, do Ministro do Meio Ambiente em relação a questões ambientais. Eu queria que o senhor detalhasse um pouco desse objetivo da CPI e, a partir daí, eu queria fazer algumas perguntas sobre essa ação do senhor. O ministro do Meio Ambiente, ele deslocou-se de Brasília até a região amazônica para pressionar a Polícia Federal, que tinha feito a maior apreensão já vista de madeira ilegal, madeira fruto de desmatamento. Segundo a afirmação da própria Polícia Federal, com provas, com fotos aéreas, um material que foi roubado do nosso patrimônio ambiental e da população brasileira. É uma área de proteção que não poderia ter sido desmatada sem licença. E o ministro, ao ir lá, pressionar a Polícia Federal para que se liberasse a madeira e depois ainda afastar o delegado responsável pela investigação, demonstra uma interferência do ministro na ação da Polícia Federal e na defesa, inclusive, dos criminosos, algo antes nunca visto. A gente pode dizer que hoje no Brasil nós temos um antiministro do meio ambiente. É um ministro do meio ambiente que usa do cargo para ajudar aqueles que estão destruindo a nossa floresta amazônica. A questão é, o ideal seria uma CPI? Você não teria outras formas, até porque a gente está tratando de um assunto grave, eu não estou desconsiderando a gravidade do assunto, mas é um assunto que ele é muito pontual. O senhor acha que não teria outros instrumentos no próprio Legislativo, outras ações no próprio Legislativo para se fazer isso? A gente está num momento, por exemplo, que tem uma CPI da pandemia no Senado. A questão é, valeria o esforço? Será que a gente não teria instrumentos mais específicos e talvez até mais eficientes para se apurar esse caso? Olha, você tem outros instrumentos, as comissões, e a gente teve uma convocação, por exemplo, do delegado responsável essa semana no Congresso, mas para poder indiciar criminalmente, caso haja crime, porque ninguém começa uma investigação sabendo do resultado final, a CPI é um instrumento. O Congresso Nacional, ele não tem, senão pela CPI, a prerrogativa de indiciar quem tenha cometido qualquer tipo de crime contra os interesses nacionais. Então, a CPI ela é um instrumento real de investigação. A gente não tem nenhuma prerrogativa para obrigar o ministro a fazer absolutamente nada. Se a gente não faz a CPI, a tendência é que o Congresso fique no discurso. Então, é uma escolha. Vamos ficar no discurso crítico às medidas do governo ou vamos tomar uma atitude para penalizar e criminalizar se de fato alguém está conivente com desmatamento ilegal e pressionando a Polícia Federal para que ela não faça seu trabalho. A CPI é um instrumento, a gente sabe que há um grande caminho até ela ser instalada, a gente sabe que há um momento extremamente grave, talvez o mais grave da nossa história, com a crise da pandemia, a crise econômica que vem junto com ela, mas acho que esse não é um assunto que pode ser colocado para debaixo do tapete. O Brasil está perdendo oportunidades internacionais no seu comércio exterior, até na sua exportação de commodities e de alimentos, porque a nossa imagem ambiental está extremamente arranhada. A gente viu o presidente Bolsonaro mudando, inclusive, o seu discurso no que se relaciona ao meio ambiente pela preocupação que tem hoje todo o setor exportador brasileiro. Os prejuízos eles são imensos e acho que o parlamento ele tem a condição de fazer a CPI ao mesmo tempo que ocorrem outros assuntos e outros debates também relevantes no parlamento, CPI do Covid no Senado, as pautas que não podem parar na Câmara em relação à recuperação da economia. Agora, essa investigação ela é parte do trabalho do parlamento e não vejo como colocar para debaixo do tapete um caso tão grave. É a maior apreensão de madeira que a gente tem registro oficial e simplesmente um ministro trabalhando contra isso. A gente precisa dar apoio à Polícia Federal. É muito estranho, inclusive, o afastamento do delegado responsável pelo caso. Você pergunta isso porque algumas CPIs elas acabaram ficando no limbo. Eu falo especificamente da CPI, daquela investigação que o Congresso fez em relação ao óleo, à poluição na praia. Inclusive, boa parte das praias ali afetadas
acabaram sendo no seu estado, Pernambuco. E essa CPI ela acabou tendo um fim melancólico. O que foi que aconteceu naquela CPI, deputado? E ela não seria um exemplo de como, em determinados momentos, a gente não consegue avançar nessas investigações no Congresso? Olha, à época, eu não dei uma declaração contra aquela CPI, mas fui convidado para ser relator da mesma e não aceitei. Não aceitei porque ali sim, primeiro era um fato realmente pontual e um fato que não tinha a ver com os agentes públicos. O derramamento, ele foi feito por algum ente privado. Você tinha os órgãos de controle responsáveis por fazer aquela investigação. Então ali, ela era desnecessária, de fato, na sua origem. Agora é diferente. Agora a gente tem um ministro que está interferindo nos trabalhos da Polícia Federal. Então, a própria polícia não pode investigar o ministro, o Ministério Público não tem autorização para investigar o ministro. Se a CPI não fizer, ninguém vai fazê-lo. Então, acho que são casos diferentes e o que a gente está falando nesse momento não é uma situação pontual como o derramamento, não foi um desastre que ocorreu. O que a gente está vendo é uma ação política coordenada para proteger quem desmata a nossa floresta amazônica. E uma ação que é feita por um agente público do primeiro escalão do governo, um ministro de Estado. Então, acho que as situações são diferentes. E por se tratar de uma ação feita por um ministro de Estado, o único instrumento legal que nós temos para investigá-lo é a CPI. Se não for feita a CPI, a gente sabe que isso vai terminar ficando numa posição de impunidade e pior. A nova equipe que está designada para comandar a região amazônica pela Polícia Federal já vai entrar sabendo que se investigar o desmatamento, provavelmente terá punição. Então a gente, além de jogar para debaixo do tapete e de buscar impunidade para quem pode ter cometido atos ilícitos, se a gente não faz a CPI, a gente vai estar também dando um claro sinal à Polícia Federal brasileira de que não vale a pena investigar quem está cometendo crime ambiental na região amazônica. A gente recentemente agora teve a cúpula do clima numa desconfiança em relação a outros líderes mundiais em relação ao Brasil. Como é que o senhor avalia essa questão? Olha, os danos, eles vêm da sinalização de que o Brasil não está preocupado com o desmatamento. Não adianta fazer o discurso, precisa ter prática. O grande problema do Brasil hoje é a credibilidade ou a falta dela no combate ao desmatamento. O mundo e o Brasil sabem que o desmatamento continua a ocorrer. O problema é a conivência do governo. O ministro Salles simboliza conivência do governo com o desmatamento. Ele, quando dá entrevistas, quando vai para debates, ao invés de atacar quem desmata, ao invés de atacar os criminosos, o que ele faz é atacar as ONGs de proteção ambiental. Já fez postagens, por exemplo, contra Greenpeace. Ele ataca a população indígena, as populações locais. Então, ele é um ministro que tem uma agenda antiambiental. Ele, em momento nenhum, se coloca junto com a sociedade civil na proteção da região amazônica. Manter esse ministro é sinalizar para o mundo que o discurso feito pelo presidente Bolsonaro no Dia da Terra, no encontro promovido pelo presidente americano Joe Biden, de que o discurso é um discurso vazio, sem, de fato, a gente ter ações concretas que sinalizem para a proteção do meio ambiente. Parecido com o que ocorreu, inclusive, com o chanceler. O chanceler brasileiro foi trocado porque o chanceler anterior sinalizava para uma posição de agressão a países que são parceiros comerciais do Brasil. Da mesma forma, a manutenção de Salles sinaliza para uma falta de agenda de proteção do meio ambiente. Queria agradecer a participação do deputado Daniel Coelho. Deputado, muito obrigado. Seja sempre bem-vindo ao SBT News. Eu que agradeço. Um abraço, parabéns ao SBT pelo esse novo desafio aí e o grande sucesso que já tem obtido nessa plataforma de entrevistas online. Um grande abraço e muito obrigado pelo convite.